Olá, reconciliados! Sejam bem-vindos a mais um Reconcast, o podcast da Recon. Como vocês sabem ou não, eu sou a Adri e eu estou aqui hoje em mais uma mesa super especial com um convidado que a gente pode dizer que é nosso irmão e que, para os que nos ouvem, eu preciso apresentá-lo. Hoje eu estou aqui com ele, que é mineiro de nascimento, acredito eu que recifense de coração, já foi um jogador de futebol promissor, marido de Bruna Franco, pai de duas crianças fofíssimas, Luca e Esté. E nos passaram também a informação que ele é louco por salame, por isso que nós temos salame aqui, prontamente para ele. Teólogo de formação no seminário presbiteriano, pastor e fundador da igreja A Ponte. Guilherme Franco, seja muito bem-vindo ao Ô, Reconcast. obrigado, Adri. Estou muito feliz de estar aqui. Preocupado com a minha esposa, que vai me ver comendo salaminho num podcast. Primeira vez que eu vejo salaminho no podcast, mas vocês foram Olha acertar em aí, cheio, que porque bom. eu acho que quando eu fui empregar aqui há uns 3, 4 anos atrás, e tinha um monte de salaminho na sala VIP, porque a Recon sempre faz tudo com muito carinho, assim. Ó. Uhum. E aí eu fiquei do lado da mesa, eu falei, caramba, tem salaminho. E aí eu comecei a comer, o pessoal pegou essa ideia, só essa minha, Sim, essa deixa e trouxeram agora um prato todo de é. salaminho aqui pra mim. É Gui, um prazer, um privilégio estar que aqui. bom. Tá quase tudo certo. Eu só não sou mineiro, Não é eu mineiro. sou mato-grossense, mas eu nasci Ah, e ali porque faz parte, né, do Centro-Oeste, ali talvez e a gente tá, enfim, mas para mim a comida mais gostosa do mundo, apesar é a que mineira. eu sou pernambucano de coração, mas a Sim. comida culinária é mineira. Então, mas eu sou mato-grossense Mato natural, Grossense. numa cidade pequenininha chamada Alto Araguaia. Meu pai era pastor missionário nessa cidade, de 21 habitantes, que faz fronteira com o estado de Goiás. E nós nascemos lá e fiquei lá até os 9 anos de idade. Então, mas o resto aí Tá tudo tá tudo certinho. certo. Só faltou que eu sou amigo, muito amigo do Ivanzinho, que isso aí pro Ah, meu isso currículo aqui. seria importante. Isso aqui a gente fez questão de colocar, porque o bispo enviou um áudio pra gente hoje falando: por favor, agradeça a Gui, mande um beijo pra ele. A gente Oh, gosta muito de você. Ele falou em nome da nossa igreja e é uma verdade. Você é muito bem-vindo aqui e a obrigado. gente tem um carinho enorme por você, né? E Ivan pediu pra dar essa mensagem aqui pra tu também. A recíproca é verdadeira, totalmente. Que bom. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Eu queria que a gente começasse falando um pouco sobre a ponte em si, né? Uhum. A gente sabe, ano passado tu veio pregar aqui na nossa igreja e dentro da pregação, e eu lembro claramente disso, tu falasse sobre o Ministério da Reconciliação. E dentro da pregação tu falasse o quanto esse versículo bíblico te impulsionou a criar a ponte. E eu queria Isso. saber como é que foi esse processo, como foi que tu sentiu esse chamado, assim, para abrir a ponte? Como é que foi esse trajeto? Então, esse ano a gente faz 10 anos, né? Do primeiro culto público, foi dia 2 de novembro de 2014. Mas já existia uma inquietação no nosso coração. Eu trabalhava como pastor de jovens da igreja que meu pai Sim. até hoje é pastor, pastor Ali Franco, lá da Igreja Presbiteriana de Candeias. A gente criou o Plano B, né? Que foi um ministério de jovens que influenciou bastante. Também foi o Plano B que deu um impulso aí para a gente criar a Conferência Oxigênio. E eu não sei se você sabe dessa história, que tem a ver com essa igreja. Porque em 2012, um dos convidados da Conferência Oxigênio foi o Bispo Ximenes. Que massa. E ele estava pregando, a conferência naquele ano tinha sido lá no Centro de Convenções da Federal. Uhum. E ele pregando, e aquela conferência lotou, porque a gente trouxe, na época, acho que era o Thales Roberto, estava estourado, o Oficina G3, o Uhum. Joseph Clay, o Faulino, estava lotado, não tinha mais ingresso para ninguém. E foi a primeira vez que eu senti no meu coração, de verdade, assim, Deus me chamando para algo novo. E era um pouco paradoxal, porque a gente estava vivendo a fase talvez mais legal, como o Ministério de Jovens, a conferência estava dando certo. Mas de fato, assim, foi uma visão, ou algo no meu coração passou ali. O Ximenes, o bispo estava pregando e eu estava assim perto do palco, assim, eu vi aquela juventude toda ali. E eu senti pela primeira vez Deus falando comigo, olha, tá na hora de começar algo novo. E como eu digo que era paradoxal, é porque começar nem sempre é fácil. Na verdade, sempre Sim. começar é bem complicado, né? Complexo, Desafiador, tem desafiador, risco, né? né? E aí eu falava assim, mas espera aí, a gente tá tão bem, será que isso não faz, Uhum. isso faz sentido? Será que de fato é Deus falando com a gente?
E eu tenho uma máxima que toda vez que eu acho que Deus está falando, eu quero compartilhar, porque eu acho que o amém de pessoas que estão próximos, ele é muito importante. Sim. Então, toda vez que a gente sente algo no coração, porque nosso coração é enganoso. Pode ser Uhum. algo de Deus, mas pode ser algo do nosso coração. Sim. Então, eu me lembro que a conferência acabou no domingo, o bispo tinha pregado no domingo, e na segunda-feira eu chamei três casais para compartilhar algo, e eu não sabia o que que era, mas eu falei Sim. assim: olha, eu tenho impressão que Deus está mandando a gente começar algo novo. E por quê? Eu não estava em crise na nossa igreja, pelo contrário, a Uhum. gente estava vivendo assim um tempo Algo. muito especial. Mas eu tinha algo no meu coração que a gente tinha chegado no meio que no limite institucional. Nós fazíamos parte da igreja presbiteriana, mas a gente queria pregar para um povo que talvez a igreja presbiteriana e outras igrejas não alcançava. E eu não estou falando Sim. mal de igreja nenhuma, estou falando do Uhum. chamado. E foi quando a gente decidiu ali começar a orar. E a gente ficou um ano sem nada assim muito planejado, assim, ó, vamos fazer isso, isso, isso. A gente ficou. Porque, desculpa atrapalhar, mas esse algo novo seria necessariamente uma igreja ou poderia ser um ministério? Vocês não Nós não sabiam? sabíamos, assim. Uhum. Mas depois de caminhar, acho que depois de uns 3, 4 meses, a gente ficou só orando. A gente se encontrava, era muito orgânico, assim. A gente, vamos almoçar essa semana, tal dia. A gente começava a orar e ler. A gente começou a ler muito os livros do Dr. Tim Keller, né? Igreja Centrada. Sim. E a gente começou de fato entender que era uma igreja, não era um movimento, nada disso. Então, mas aí existia muita coisa, era uma complexidade, porque eu Uhum. liderava o Ministério de Jovens, eu liderava a Conferência Oxigênio. Começar algo iria trazer meio que uma mudança muito drástica no plano B, na Sim. conferência. Mas aí a gente decidiu orar e Deus foi mostrando assim, a gente foi tendo paz no coração até que eu acho que uns 9 meses depois, ou seja, foi comecinho ou um pouquinho antes do meio de 2013, que nós decidimos, olha, é isso. Vamos agora orar de maneira mais específica, vamos começar a igreja. Aí começou, né, o estudo, onde é que seria, como é que seria, Sim. mas foi mais ou menos assim que começou, depois de um Aham. tempo de muita mesa, de conversa. E nesse meio termo, vocês ainda estavam lá no plano Sim, B, com a sim, nós. presbiteriana e Porque a gente tudo não sabia nem mais. o que que era. Então, assim, a gente continuou lá. E depois a gente de fato começou um projeto ou um processo de literalmente plantação de igreja, que é de Uhum. fato agora a gente tinha, olha, é isso que a gente quer. Então, como é que a gente vai montar isso? E aí foi de fato mais um ano, ou 10 meses, planejando e rabiscando, escrevendo, orando, chorando, sendo frustrado. Muita coisa aconteceu, né? Sim. Então, muita dúvida também, se era isso mesmo. Aí vem a gravidez da minha esposa, a gente, primeiro filho, vai largar tudo, vai continuar. Sim. Então, mas foi nesse moído aí que a gente foi entendendo que de fato era isso, né? Então, Aham. começou a surgir então a pergunta: onde é que não tem igreja? E é muito interessante essa história, porque todo mundo, a gente não tinha muita parceria. Na verdade, nunca teve parceria. A parceria que a gente tinha, a igreja de Candeias falou assim: olha, a gente quer apoiar. Mas depois de um tempo também ficou assim, mas você vai embora, você vai continuar lá e aqui, e a gente Uhum. achava que conseguiria conciliar as duas coisas, né? A gente percebeu depois de um tempo que não daria para fazer isso, porque a Claro. igreja Uhum. cresceu muito rápido, mas foi interessante porque sem essas parcerias, a gente foi tudo na marra, nós éramos só, era eu e minha esposa e mais seis Uhum. casais, nós éramos 14 pessoas, né, 7 casais, Uhum. e nesse momento onde a gente estava planejando e tal, aconteceu um fato bem interessante, porque a gente de fato precisava decidir se nós iríamos começar a igreja, e isso estava agora em jogo a minha continuação na igreja de Candeias, logo a minha remuneração, Sim. o trabalho com jovens, então não era uma decisão fácil. Eu tinha um Uhum. salário bom, eu tinha estabilidade, o ministério já era conhecido, e quando a gente decidiu, ou estávamos prestes a decidir, eu fui pregar numa conferência lá em Goiânia, Aham. do Missão na Íntegra. E a gente tem um carinho muito grande, inclusive eu reencontrei o pastor Paulo Júnior, que esteve aqui há um Uhum. tempo atrás. Paulo Júnior é meio que eu chamo ele de tio, Aham. alguém que meu pai é um grande amigo, a gente meio que eu cresci na casa dele, em Uberlândia, em Sim, Goiânia. sim. Então a gente se encontrou lá, e esse fato, muita gente não sabe, mas foi muito interessante essa história sobre a ponte, porque eu estava nessa dúvida entre, e aí, largo tudo e começo a ponte, ou continuo lá na igreja e a gente posterga esse sonho, né? E foi na conferência do Missão na Íntegra, eu estava lá atrás assistindo a pregação, acho que o Ed René pregou, aí foi Hernandes Dias Lopes e o último foi o Paulo Júnior. E o Paulo Júnior me viu.
E quando ele acabou de pregar, ele desceu, ele veio em minha direção, assim, eu tava meio emocionado, ele me abraçou, a gente começou a chorar, assim. A gente chorou por uns 10 minutos, assim. E Caramba. ele sabia dessa minha crise, assim. Angústia no Começo, coração de decidir, né? começo ou continuo? E aí, Adri, Paulo Júnior, você já, eu não sei quantos conhecem, o Paulo Júnior, ele não é muito simples na sua fala, e às vezes ele fala, você fica assim, deixa eu tentar entender o que ele está querendo Deu para dizer, perceber na né? última vez que ele veio Eu aqui. sempre brinco, nunca diga rápido sim ou não para a pergunta dele, que ele vai tentar explicar. Por exemplo, essa parede aqui é branca? Aí você fala sim, ele. Não, irmão. O branco, ele é o branco porque ele reflete a luz do sol, só Ele que aí vai ele trazer começa. toda uma explicação E ele filosófica em vai cima te disso. provar que essa Aham. parede aqui é rosa, assim, e você acredita. Não estou falando que ele mente, não, não é isso. Sim, sim. Mas aí ele me abraçou e a gente chorou muito. E ele falou: Você tá na dúvida? Eu falei: Tô. E ele disse: Olha, Deus mandou te dar uma palavra. Aí eu falei assim: É o que eu preciso. Aí ele disse assim: Você tá na dúvida entre começar a igreja ou continuar na igreja que você trabalha? Eu falei: Deus mandou dizer para você tomar a decisão. Eu falei assim: Amém. E qual Qual é? é? Aí ele falou assim: Eu não sei. Eita. Aí eu falei: Como assim? Ele falou: Só preciso tomar a decisão logo. E pode parecer uma loucura, mas isso foi fundamental porque na nossa caminhada de fé, a gente às vezes fica terceirizando algumas coisas que precisam ser vivenciadas no nosso coração, é a gente com Amém. Deus. Então, não é que a palavra de um pastor não seja importante, mas eu de fato acredito que todos nós precisamos viver essa experiência. Amém. E aí aconteceu algo. A gente brinca aqui, Gui, que é tipo assim, não seja um caçador de profeta, né? Tipo, a gente tem livre acesso ao Senhor para justamente viver essas experiências e ter essas Exato. respostas, né? E aí aconteceu algo muito único, porque a minha esposa estava grávida e toda vez Aham. que eu viajava bastante, então, quando eu chegava, antigamente não tinha Uber, né? Assim, Uhum. era caro pra caramba, táxi, aquela coisa toda. Então toda vez que eu pousava, eu falava, cheguei. E a gente morava em Candeias, dava tempo, uns 25 minutos até o avião parar, a gente sair, né? E Uhum. aí ela fez, eu sei que você chegou, eu tô aqui te esperando. E minha esposa nunca ia pro aeroporto pra descer e ficar esperando o Sim. desembarque. E esse dia ela tava lá. E aí quando a porta abre, eu vejo ela começa a chorar e eu começo a chorar. Porque no avião, depois desse abraço com o Paulo Júnior, Deus confirmou no coração que estava na hora da gente viver o que a gente às vezes prega e fala bastante, que é, olha, a gente tem que depender de Deus. Mas depender de Deus não é tão simples assim. Sim. Porque depender de Deus significa que você está dependendo não mais da sua força, da sua inteligência, não que você não vá usar, mas é falar assim, Senhor, eu agora vou literalmente assim depender do Senhor. Não sei o que vai acontecer com o meu salário, com a minha vida, mas agora está na hora de botar agora na prática aquilo que a gente prega bastante, Sim. porque estava em jogo eu deixar o meu emprego, meu salário, minha esposa grávida. Era o pior momento, humanamente Sim, falando. sim. E isso também foi muito importante, porque eu acho que não é que quanto a gente mais se esforça, mais Deus honra. Deus já honra, Deus é gracioso, não importa o que a gente faça. Sim. Mas acho que para nós foi muito importante isso. E aí, quando eu comecei a chorar, minha esposa chorar, a gente se abraçou e eu falei assim: Olha, Deus falou comigo. E a minha esposa falou assim: Deus também falou comigo. E foi a primeira vez assim que nós estávamos ali completamente seguros que a decisão estava tomada. Uhum. Eu sempre brinco então que a pessoa mais importante que precisava estar comigo nesse barco decidiu Uhum. que ela estaria, que foi minha esposa. Porque se ela falasse não, ou tivesse incerta, eu nunca embarcaria nessa Sim. loucura. Aí foi quando a gente chegou para o nosso conselho, nós éramos 14 pessoas, né? 7 homens, 7 mulheres, nós éramos ali aqueles 7 casais, e a gente falou, olha, a Deus confirmou. Então, a gente já estava junto planejando, mas não sabia se ia voltar, e isso foi mais ou menos no final de 2013. Então, quer Sim. dizer, desculpa, já era meados de 2014, já era mais lá para abril, e aí a gente começou de maneira bastante intencional visitar um lugar onde todo mundo falava, não plante igreja aí, que era o Recife Antigo. Sim. E o Recife Antigo estava no nosso coração, porque em nossas pesquisas, isso é muito interessante. Quando houve a guerra dos portugueses e holandeses, Uhum. e aí, né, os holandeses e portugueses, naquela crise toda, Portugal e a Holanda, e quem é que vai ficar aqui, quem vai continuar, qual é a estratégia de guerra que eles tinham, o Grande Calabar, que ainda é a província de Alagoas, mas naquele tempo ainda todas essas questões, Companhia das Índias e tal. Uhum. Muita gente não sabe que as igrejas protestantes foram expulsas do Recife Antigo. Não existia igreja Hum. protestante na ilha. Você tem, é claro, e eu tenho muito carinho pela Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Sim. Católica também,
mas existiam poucas expressões de fé no coração do Recife Antigo. Você não tinha igreja. Caramba, isso é muito interessante. E aí, quando a gente começava a olhar para essa história toda, a gente falava, meu irmão, é para lá que a gente vai, porque não existe igreja Sim, ali. E aí veio o outro lance, né? Que é a gente falou do Ministério da Reconciliação, porque muita gente perguntava assim, cara, mas vocês vão fazer igreja para quem? Lá só tem moradores da comunidade com o segundo sim. pior IDH, que é a comunidade do Pilar, que Uhum, foi um fruto de uma fábrica de biscoito, Pilar, uhum, e ali na circunvizinhança se criou uma comunidade que é uma comunidade completamente desassistida e com vários problemas sociais gravíssimos, né? sim. E aí a gente falou, cara, é para lá que nós vamos. A gente sabia também que a igreja não seria só para aquela comunidade, mas o Dr. Tim Keller, no seu livro Igreja Centrada, fala muito sobre isso, que toda expansão, todo começo, ele começa no coração da cidade. Então, por exemplo, as maiores empresas de Recife, que são as grandes hoje, elas começaram no centro e elas vão se expandindo. Uhum, Então, foi o que ele fez em Manhattan, lá em Nova York, né, nos Estados Unidos, tal. Então, a gente tinha isso muito assim forte, não só a questão da redenção através da proclamação do evangelho, mas cultural, como é que a gente pode conversar e ter essa relação com a cultura da cidade, como é que a gente pode transformar aquele lugar num sinal de esperança para a comunidade com o segundo uhum. POIDH, como é que nós podemos fazer um movimento, não só, porque o Recife Antigo passou por várias estruturações, agora a gente está vivendo a fase de novo, onde as Sim, pessoas estão voltando, né? a O frequentar, sim. recentro. Mas estava abandonado, assim, todo mundo saiu, porque é um lugar perigoso, e a gente queria fazer esse movimento. Isso há 10 anos atrás, né? Exatamente. Sim. Então, foi quando surgiu um grande amigo nosso, chamado Caio e o Ícaro. Eles tinham um estúdio de fotografia, o estúdio Clica. E aí eles falaram para a pessoa errada: Ei, conta comigo. Inclusive, eu falo para vocês aqui: nunca fale para mim, conte comigo, porque eu Eu nunca vou contar. esqueço. Então, foi quando a gente decidiu, porque eles tinham um espaço muito legal. A gente nunca planejou, isso aqui é de coração. Muita gente acha que, ah, não, tá fazendo charme. Eu nunca achei que a Ponte seria igreja grande. Eu nunca imaginei isso. Eu nunca Uhum, imaginei que a Ponte teriam várias igrejas. Nunca foi o nosso uhum. plano. A gente queria fazer uma comunidade de fé que pudesse cuidar e receber pessoas que não gostavam, talvez, de igreja, com traumas de igreja. Nós nunca tínhamos isso como prerrogativa ou como plano. Nunca, Sim, nunca, de sim. coração. E aí ela começa de maneira muito orgânica, assim. Nosso primeiro Uhum. culto, nós tivemos 36 pessoas lá Que foi no estúdio. foi no estúdio. E de lá para cá, muita coisa Muita aconteceu. Então, história. muita história aconteceu. Amém. Tu falasse aí sobre a influência de Tim Keller dentro da tua vida e na igreja. E qual foi, assim, as principais inspirações que vocês tiraram do livro para fundar a ponte? Desse livro que tu acabaste de falar. Tem algo que eu sempre gosto de dizer, porque eu até ouvi de um grande amigo meu. Eu tive a chance, o privilégio de conhecer o Tim Keller e estar com Sim. ele, que para mim é um marco assim que eu vou levar para o resto da minha vida. E como a gente faz parte, vocês fazem parte do Igreja Saudável, e eu sei porque eu conheço de perto o Dom Ximenes, o Ivanzinho, o Tim Keller foi aquele que para mim apresentou o evangelho de maneira mais clara. E quando eu falo sobre o evangelho, a gente escuta muito, a gente é muito influenciado pela Sim. cultura, né, católica romana, e então a gente pensa em evangelho como os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que também são São. conhecidos como Uhum. evangelho. Mas o evangelho é a boa notícia. Então o Tim Keller não foi só a igreja centrada, eu ouvi pela primeira vez e me encantei com o Tim Keller quando ele pregou uma mensagem que a gente já conhecia desde criança, a parábola do filho pródigo. Sim. E quando ele apresenta, na verdade, que o filho problemático não é o filho apenas que saiu, mas foi o filho que ficou. E os dois estão completamente ou igualmente perdidos. Quando eu Uau. falo igualmente, é claro, cada um com a sua escolha, um na escolha de sair porque queria usufruir do dinheiro do pai, e outro que também ficou pelo mesmo motivo. Ficou por causa do dinheiro do pai. Sim. Tanto é que quando o irmão volta, o irmão mais velho não faz festa. Ele fala assim, mas como aí? Como é que é isso? E eu acho que a gente pode concordar que quando a gente lê essa história friamente, a gente concorda inclusive com o irmão mais velho. Porque, peraí, o Sim. mais novo pegou a parte da herança, foi lá, gastou tudo e voltou, eu vou fazer festa? Que Porque injusto. agora a festa está sendo bancada não é só pelo dinheiro do pai, porque o dinheiro do pai agora é meu, do mais velho. Uhum. Então, quando ele prega essa mensagem e mostra, foi a primeira vez que eu ouvi dessa forma, que o evangelho é para todos e entender esse evangelho, que muda essa ideia muito olho por olho, dente por dente, que todos nós somos salvos pela graça de Deus, pode parecer simples, mas não é. Isso é muito complexo. Muita gente não entende esse evangelho, essa beleza, Sim. que todos estamos perdidos, tanto o filho que vai embora, como às vezes o religioso que fica. Inclusive na igreja, Sim. tem muita gente que está lá, que dá o dízimo, que faz tudo, mas ele não entendeu essa graça, que ele não é salvo
por meritocracia, é porque Jesus escolheu salvar. Então, o Tim Keller me influenciou não só nesse livro do filho, o Deus Pródigo, que é um livro que ele tem, mas essa ideia do evangelho ser essa mensagem que vai não só redimir o ser humano, mas a cidade, a cultura. O evangelho ele transforma, como o apóstolo Paulo acreditava. Então, o apóstolo Paulo saía pregando o evangelho. Uhum. Então, a igreja ela está plantada, não é para só a igreja na cidade, é a igreja com a cidade. Como é que a igreja Amém. ela pode estar e influenciar Uhum. em todas as esferas? E quando eu digo influenciar, também existe uma linha teológica onde nós precisamos, e eu não estou falando que essa linha está errada, tá? Uhum. Mas existe muita influência dos holandeses, como a gente precisa ali de fato preencher todas as esferas da sociedade, onde a gente precisa ter o controle de tudo. Eu não estou querendo falar sobre isso, e nem estou falando que isso está errado, isso é a Sobre essa bênção. teologia, sim. Mas eu penso muito mais sobre a igreja que precisa responder através do evangelho, por isso que eu expliquei do evangelho, essa boa notícia, em qualquer que seja a esfera. Uhum. Então, nós não temos um plano de poder para, vamos invadir tudo, e amém, quando nós temos pessoas que são sérias na sua fé, que assumem cargos políticos. Mas eu acredito que, como igreja de Jesus, e aí por isso que eu tenho às vezes as crises, as pessoas perguntam: qual é o próximo plano da ponte? Nós não temos muito de verdade, assim, a gente vai vivendo um dia de cada vez, entendendo que nessa caminhada Deus vai nos mostrar alguns caminhos, Ele vai mostrar: olha, isso aqui apareceu agora, isso daqui, isso daqui. E a gente vai descobrindo um dia por vez. O Uhum. quê? Viver o evangelho em todas as esferas. Então, o Igreja Centrada, ele é muito Sim. prático, mas também ele traz muita teologia sobre essa perspectiva de como a igreja saudável, ela precisa refletir a glória de Deus em todas as esferas. E é isso que a gente tem tentado. É claro Amém. que, em nome de Jesus, você está me perguntando sobre igreja aqui, eu não quero dizer que a ponte é, meu irmão, pense na igreja massa. Pelo contrário, Aham. a começar pelo pastor que vos fala aqui, todos nós somos problemáticos e complexos e temos muitos problemas. Mas a gente tem nessa complexidade, nesses problemas, vivido algo muito especial como Igreja de Amém, sim, Jesus. com certeza. Eu acho interessante também, Gui, tu falasse que vocês queriam alcançar pessoas que talvez dentro de uma igreja tradicional não conseguiriam, né? Meu irmão é uma ovelha da ponte e ele fala que o senhor é um pastor de ovelhas desgarradas. Vocês alcançam pessoas que igrejas tradicionais normalmente não conseguiriam alcançar. E isso sempre teve no DNA de vocês, tu sempre enxergou dessa forma. Como é que foi isso? Como é que é isso ainda no dia de Sim, hoje? eu acho que isso faz parte desde o plano B e também do meu chamado. Assim, eu Uhum. sou filho de pastor, mas eu nunca quis ser pastor. E eu falava, inclusive, assim, Deus me livre, eu não quero isso pra minha vida. Eu chegava a falar isso. Não porque meu pai, eu amo meu pai, é do meu maior mentor. Eu tenho Sim. muito carinho pela história do meu pai, assim, irretocável. É claro que é um homem falho, como todo mundo Uhum. é, um pecador, mas um homem temente a Deus e com muita paixão pelo ministério. Mas eu também vi meu pai nessas crises, porque um pastor que de fato ama o ministério, ele sofre muito. Sim. Porque o problema da ovelha não é mais o problema da ovelha, é o problema do pastor. E a gente vai levando isso pro nosso coração. Então, eu falava, isso aqui é demais para mim. Então, eu vivi muitas experiências. E muita gente chegava assim, meu pai é considerado talvez o pastor presbiteriano mais pentecostal, assim, homem de oração. Mas meu pai nunca falou para mim: olha, você vai ser pastor. Nunca me falou Sim. isso. Mas eu acho que ele sabia que isso ia acontecer um dia. E depois de viver, jogar futebol, morei Uhum. fora tal, eu estava fazendo administração de empresa. Nada contra com quem faz, mas a gente tem aqui, eu acho que a gente acredita que a administração de empresa, às vezes quando o cara fala assim, ou a mulher, meu irmão, não sei o que eu vou fazer, acho que eu vou ter que escolher um curso, eu vou fazer administração de empresa, que é muito amplo, é um curso massa, Sim. mas ele se É torna muito muito amplo. amplo, assim, não é Aham. uma coisa. Então eu não sabia, eu já pensei em fazer medicina na Bolívia, porque aqui não ia passar. Uhum. Eu já pensei, já fui para Petrolina para exportar fruta, já vendi jeans em Uhum. Toritama, eu já tive estúdio de música, rapaz, Um tanta pouquinho de coisa. tudo. E aí, não foi porque deu errado, porque as coisas, Uhum. inclusive, estavam dando certo, mas Sim. assim, eu estava estudando no Mackenzie São Paulo e o meu chamado ministerial foi principalmente por causa disso, porque eu comecei a me acordar várias vezes na madrugada, eu estava lá na história do grande missiólogo, missionário Ronaldo Lidório, Sim. e como ele chegou em uma das aldeias na África dos Concombas, e eu comecei a ter uma crise, assim, meu irmão, eu nunca fiz nada por Jesus, assim, eu comecei a me perguntar, e aí a minha crise foi, eu tenho um monte de amigo que não gosta de igreja, como é que esses caras iriam para a igreja? E então eu sabia, porque eu também vivia muito com eles,
que talvez Deus me deixou viver algumas experiências na vida porque eu sabia o que eles gostavam e não gostavam. Foi assim que surge o plano B. Eu vou para a Sim. Argentina estudar teologia no Palavra da Vida depois que eu fiz seminário presbiteriano, Uhum. mas o meu chamado está muito ligado a conversar, ou pregar o evangelho para pessoas que são ou frustradas com a igreja, ou que não gostam dessa sistematização, que não estou falando que é ruim, ou da Sim, da liturgia em liturgia, si, sim. que não é ruim, mas são pessoas que talvez não se encaixam nesse perfil. Uhum. E aí, então, mas eu também tinha ligação muito forte teológica, por ser Claro. pastor presbiteriano. Então, como é que a gente Sim. concilia essas coisas? Inclusive, quando alguém pergunta quem são vocês, nós falamos que a gente é uma igreja reformada missional. Uhum. Então, reformada no sentido da seriedade da palavra e tudo que a reforma veio trazer né, Sim. em sua perspectiva muito positiva de ser, de fato, uma igreja viva, mas eu também entendia que nós precisávamos assim conversar com pessoas. Então, isso nasce, na verdade, muito da minha experiência de fazer ou ser uma igreja que pudesse conversar com pessoas talvez que não entrariam na igreja muito tradicional. Sim. Então, desde o princípio, por exemplo, como a gente falou do planejamento, nós queríamos, depois que a gente escolheu o nome A Ponte, Uhum. e muita gente não sabe disso, mas a gente tinha duas opções de nome. Um era a Ponte, o outro era o Porto. Uhum. Porque um porto também é um nome, inclusive, algumas pessoas vão assistir e vão falar, poxa, gostei da ideia, eu vou pegar essa ideia. Sim. Pode pegar, não tem problema não. Mas o porto, por exemplo, é um lugar onde você chega com as suas mazelas, com as suas questões, e você ali ou descarrega, ou você armazena coisas agora boas para você sair desse porto abastecido. Então, Sim. tinha essa ideia também. Inclusive, eu acho que a ponte em BH, eles usam esse nome um porto. As pontes todas, a gente compartilha tudo. Mas, por exemplo, aqui o Ministério de Jovens é a Toca, né? E em Belo Horizonte, a Toca é o nome dado para a torcida organizada do Cruzeiro. Então vai ficar ruim. Ah, Então, tem uma preocupação cultural com as claro, a nomenclaturas e gente tudo mais, não né? replica simplesmente. Então tem algumas coisas que são diferentes. Sim. Mas aí a nossa ideia, por exemplo, desde o princípio, era ter, fazer essa leitura cultural e ser essa igreja que pudesse conversar. Então, dentro do planejamento do nome A Ponte, quando a gente escolheu, por causa das pontes do Recife Antigo e por causa do Ministério da Reconciliação, né? Segundo Uhum. Coríntios 5,18. Aí surge o relacionamento, cultura e serviço, que são os arcos da ponte. Então, a gente sempre Perfeito. teve essa preocupação, e aí veio do livro da Igreja Centrada, o evento cultural, por exemplo, a praça que a gente faz, de chamar Uhum. os artistas que não são Perfeito. cristãos para usarem o espaço e exporem a sua arte, porque nós queremos qualquer coisa de fato que surja do coração ou do talento humano, isso é uma dádiva de Deus. Talvez a pessoa não acredita nisso e ela não confessa isso, ela acha que é tudo porque ela nasceu com esse dom. A fé formada acredita que tudo que nós temos e somos é uma dádiva de Deus. Amém. Então, surge esse lance de aproximar também a cidade, não só a igreja indo para a cidade, mas como é que a gente pode trazer a cidade para Pra dentro dentro da da igreja. igreja. Massa. Então, foi assim que foi surgindo essa conexão dentro dessa perspectiva missional. Massa. Tu já entrasse aí num ponto que eu quero que a gente converse, porque uma das coisas que eu mais admiro dentro da igreja, da Ponte, é que vocês valorizam muito a arte, vocês valorizam muito a cultura, vocês valorizam muito cada dom de cada pessoa, chamado de cada pessoa. Tenho amigos lá que os caras são filmmakers, então vocês lá usam eles dessa forma. E isso é excelente. E além disso, eu já fui para a praça e tudo mais, e eu queria que tu falasse, assim, tu já falasse um pouco, mas de onde veio enxergar esse valor cultural e como é que vocês aplicam isso na prática, para quem não conhece, né? Porque, por exemplo, vocês colocam isso muito na prática com as ações, com os eventos, vocês trazem artistas de fora. Teve artista, por exemplo, Lucas Mamed, que cantava lá, né, com vocês desde pequeno e hoje é um Uhum, artista dentro do Brasil. Como é que surgiu isso? Porque no tradicional da maioria das igrejas, muita gente não valoriza, né, a uhum. arte, a cultura e tudo mais, e acha que às vezes não vem de Deus. É. Antes de responder você, Adri, para deixar bem claro, eu respeito de fato todas as igrejas litúrgicas. Eu vim Sim. da igreja presbiteriana e a gente, inclusive, decidiu depois de um tempo sair porque estava um pouco descompassado com aquilo que eles acreditavam e aquilo que Deus colocou no nosso coração. Então Sim. não é para falar assim, ó, essa igreja está certa, essa está errada. Não, de Eu acho que forma cada um alguma. tem que entender a missão e como Deus o chama para que você seja um instrumento para a glória dele. Então, Amém.
Que fique bem claro que eu vou falar aqui, né? Ah, porque Uhum. as igrejas. Não, cada igreja. Tem muita igreja bíblica séria, Sim. mais tradicional, pentecostal, batista, presbiteriana, que faz um trabalho especial e a igreja de Jesus é isso, E se essa. completa, né? Porque Exatamente. elas alcançam pessoas que talvez vocês não alcançassem, então É. tem E eu gosto de deixar isso bem claro, porque às vezes fica essa parecendo assim, ah, o cara cobertura. tá achando que esse é o modelo. Não, Não, a gente sim. entendeu isso, a gente sentiu esse chamado. Não quer dizer que a Uhum. gente tá certo também. A gente vai chegar no céu, vai ser cada surpresa, falar assim, rapaz, isso aqui, essa pessoa que a gente achava tava fazendo tudo errado, tava fazendo tudo certo, e o Sim. contrário também vai acontecer. Mas assim, ao olhar para a Bíblia e para a Sagrada Escritura e o Jesus de Nazaré, nós vamos entender, não só com ele, mas também com o apóstolo Paulo e tantos outros que foram plantadores ou replicadores do que eles entenderam de Uhum. Jesus. Paulo, por exemplo, no capítulo 19, desculpa, capítulo 14, quando Paulo ele chega. Não, é 19, enfim, 14 a 19, acho que é 19. 19. Ele chega em Atos, ele chega na Grécia pela Sim. primeira vez, Uhum. e quando ele chega em Atenas, ele vai pregar na Sim, sinagoga, eu amo essa passagem. depois na praça pública, Uhum. ele vai pregar depois no Areópago, porque ele é questionado pelos filósofos estoicos e epicureus, e Paulo estava lá. Sim. Paulo ele invadia os espaços. Então, essa ideia que não existe lugar, eu não estou falando de exagero. Ah, então você quer dizer para mim, pastor, que a gente tem que ir para todo lugar? Não. O próprio Paulo fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me Nem tudo convém. convém, sim. Mas a gente entende que, por exemplo, a arte, ela foi criada por Deus, a beleza. Você vai estudar o Velho Testamento e você vai se preocupar, você vai ver a preocupação, por exemplo, na ornamentação do templo, como eles cuidavam com as plantas, com as Uhum. romãs e como eles eram cuidadosos. Porque nós somos pessoas que gostamos de uma estética boa, legal. Senão a gente não pintaria a parede. Ah, não, a gente gosta do Uhum. restaurante pela comida boa, mas pelo ambiente. O Então, belo foi criado pelo o Senhor, belo foi né? criado por Deus, o Uhum. pecado foi lá e destruiu tudo. Então, assim, resgatar isso é muito importante. Existem coisas da cultura que são belíssimas, mas que o diabo foi lá e perverteu tudo. E a gente perdeu muita coisa bonita e a gente agora abriu mão. Então, existe uma necessidade da igreja de Jesus resgatar coisas belas. Então, uma música bem feita, uma música bonita. Essa pergunta sempre surge: já existe música do mundo? É como... Não existe, assim, toda música é do mundo. A gente está nesse Uhum. mundo aqui. É lógico que tem música que não vai te edificar em nada, mas você ouvir Sim. uma música romântica bonita, uma poesia extraordinária, você consegue perceber, eu pelo menos consigo perceber Uhum. Deus em tantas coisas que foram criadas através da inteligência que Deus deu aos homens. Então, isso para nós era muito caro. A gente sempre quis ter essa conexão com a cidade, resgatar Uhum. alguns valores. Então, quando a gente começa a fazer igreja, aí a gente começa a quebrar a parede lá para fazer os tijolinhos aparentes e tal, a gente queria de fato um espaço que o cara cristão, quando ele chegasse, ele até assustasse. Meu irmão, você quer igreja? É a Uhum. igreja. Sim. Então, por que quem é maduro na fé? Tem muita gente que não gosta. Inclusive, assim, muita gente. Eu acho que nós fomos a primeira igreja a trazer o preto para as igrejas de Pernambuco. Então, tem muita gente que vai odiar a gente, outras pessoas vão Sim. gostar. Começou a Mas você febre sabe da mas você parede sabe por quê? preta. O preto? Muita gente acha já porque era uma Não. estratégia. É porque é muito mais barato. Porque num lugar onde você não tem acabamento bonitinho, você não consegue fazer uma luz dessa aqui, ó, se a Sim. parede não for lisinha. Então, Aham. preto esconde muito. Então, a gente, meu irmão, não tinha dinheiro. Meu irmão, pinta tudo de preto. Não tinha Não era outra por ideia. Tanto moda, é que nem o Recife nada, né? Antigo, não sei se vocês sabem disso, nós pintamos todo de branco agora. Uhum, eu Para vi. mostrar que não é o preto ou o branco. A gente queria porque a estratégia era o dinheiro que a gente tinha. Pinta de preto que é mais barato. Uhum. E aí veio o negócio todo chip, as igrejas, fumaça, Aham. luz. Não é que a gente não gosta disso, não, a gente gosta também. Mas essa era a ideia. Aí a gente, Massa. então, quebra alguns paradigmas. Por exemplo, quem é mais velho aqui, isso é muito nova, mas há 10, 15 anos. Inclusive, algumas igrejas ainda fazem isso. Quando tem festa adolescente, ou era sorvetada ou era cachorro-quente. Hum. E aí a gente falava assim, não é que sorvetado e cachorro-quente é ruim, mas desde quando a gente começou o Ministério de Jovens, a gente falava assim, peraí, mas será que os jovens gostam de sorvetado e cachorro-quente? Sim. Uhum. Então vê a moda, por exemplo, e quem é vai ter um povo aí com saudosismo aí no coração. Teve uma época que explodiu aqui com o Pinap, que era um restaurante que tinha lá no Pina. Era Sim. batata frita com cheddar e bacon, meu amigo. Quando surgiu isso, hoje todo lugar tem, mas naquele tempo não Não tinha. O tinha. que é legal disso? É errado você, porque nós somos jovens, quer dizer, eu estou um pouco mais velho, mas É assim, olhar jovem. para as coisas que acontecem, que os jovens gostam e trazer isso para a igreja? Não. Não. É uma batata frita. Então, a gente começou a fazer isso. E a gente fez isso também com as nossas
com a arte, com a cultura local. Porque, meu irmão, você pode falar tudo. Inclusive, eu sempre digo que o recifense ele é o mais bairrista do mundo. Até minha frase já é uma Sim. frase bairrista. A gente, tudo aqui é Aham. superlativo. A gente tem a maior avenida em linha reta da América Latina, não é do Sim. mundo, né? A gente acha horrível lá, mas a gente fala. A gente, na teoria, não poderia ir pro carnaval, mas se algum baiano chegar para nós, e não tô falando de maneira pejorativa, e falar que o carnaval deles é maior do que o galo, até quem não vai falar assim, tu é louco, o galo é o maior carnaval do... A gente não é assim, né? Então, Tá num Guinness não é Book. assim? Aham, sim. Então, a gente tem muita expressão artística maravilhosa. O frevo foi criado aqui. Aí, logo, o frevo tem correlação com o carnaval. Logo, é um instrumento do inimigo. Meu amigo, não, Isso foi notícia esse ano, inclusive, né? não existe música do Uhum. diabo, não existe. É lógico que você pode cantar com o frevo uma música que vai adorar Satanás, e você Uhum. pode usar o frevo para cantar uma música cristã. Então o problema não está no ritmo musical. E eu não estou falando, a gente não toca frevo no domingo. O que eu quero Aham. dizer é, porque existe essa ideia onde existe uma coisa do diabo e essa coisa de Jesus. Qual tipo de. Ou você acha que na África o pessoal louva a Jesus do jeito que a No gente louva? Meu worship, irmão, né? é Não. tambor e vai talvez se assemelhar mais a outra coisa que nós temos aqui na nossa cultura. Eu estou falando isso tudo, dando essa volta para falar o quê? Nós então tivemos muito cuidado para que a gente pudesse celebrar a beleza que nós temos em nossa volta, a nossa cultura. Amém. Foi quando surgiu a praça, que era esse evento cultural, que a gente começou a andar literalmente nas ruas de Recife e falar assim, rapaz, você tem um dom extraordinário. Você não quer apresentar isso para a nossa igreja? Não era no Massa. domingo. A gente abria a igreja e foi assim com uma média, mas a gente sempre tinha, um projeto evangelístico, porque o Sim. Marcos Almeida sempre estava lá, a cada meia hora tinha uma intervenção para falar de Jesus. E aí a gente começava a levar muita porrada, levava, mas você fala assim, e vale a pena? Demais. Porque nós temos muita gente na igreja hoje que entrou e pisou na igreja pela primeira vez numa Numa praça. praça, sim. Os artistas que você mencionou, muitos deles, hoje, por exemplo, quem coordena a comunicação da Ponte, inclusive ajudou aqui também com o Samuca, né, e a Sim, Kel. sim. Essa galera tem uma equipe gigante que chegou na igreja através da praça. Glória a Deus. Então, Amém. não é um oba-oba, existe um Uma lado muito bem. seriedade, um comprometimento, né? Exato. Então, muita gente. Tem um fato muito interessante que eu morava, eu era quase que vizinho do Maestro Spock. E o Spock foi aquele cara que teorizou o frevo. Ele é um gênio, ele Uhum. toca em festivais de jazz no mundo todo. E eu convidei ele para dar uma palestra na praça sobre produção musical. E ele topou. Ele falou: Cara, eu cobro cachê, meu cachê é alto, mas eu vou lá. Quando ele chegou na ponte, ele me abraçou e ficou muito emocionado. Ele falou: Olha, eu fui expulso da minha igreja. Ele era de Abreu e Lima há mais de 29 anos, ou foi 39 anos. E Uhum. desde então eu não pisava mais na igreja. E obrigado pelo convite, mas você tem certeza que eu estou no lugar certo? E a gente estava conversando sobre Uhum. produção musical e foi muito legal essa experiência dele estar pisando de novo na igreja para falar sobre produção Amém. musical. Então, aí isso também aconteceu com o produtor do Lenine e outras pessoas. Então, não é que a gente está agora querendo aqui trazer o mundo e mudar a igreja de Jesus, mas a gente, de fato, nós somos humanos, a gente quer ter essa relação, a gente quer ter esse contato. Porque se olhar para parar para pensar, como eu disse aqui, Paulo era alguém que invadia os espaços, mas não só Paulo, o próprio Jesus, ele sentava na mesa de pessoas que nós não sentaríamos. Marcos capítulo 5, ele para lá ele atravessa ali o Mar da Galileia para se encontrar ou para tratar um homem que estava endemoniado, com a Sim. caixa de demônio. Ele vai jantar na casa de Zaqueu, que ninguém deixava se aproximar de Jesus. Ele vai sentar com prostituta. Então, o próprio Jesus era alguém que sentava na mesa e compartilhava a vida, porque nós temos uma visão errada de que nós temos poder de transformar a vida de alguém. Então a gente quer que a pessoa se transforme Se para ser transforme, aceita. sim. Não, a gente aceita, a gente recebe na mesa, não é que pode continuar como está, mas a transformação vem numa caminhada. Amém. Então eu acredito muito nisso. O evangelho de Jesus transforma, mas o primeiro ato é o amor. Então assim, vamos estar na mesa. Não estou falando sobre negociar princípios. Para nós pecado é pecado, que fique isso muito bem claro. E Mas eu vocês acho enfatizam muito isso lá, né? demais. Uhum. Então, a gente tem trilhado esse caminho de tentar Amém. conversar com a cultura e amar o próximo e sempre falar para eles: olha, o dom e talento que você tem foi Deus que te deu. Talvez a Amém. pessoa não entende isso ou não aceita isso, mas a gente de fato acredita nisso. Amém. E eu acho isso uma bênção, Gui. Eu queria até abrir um espaço para a gente falar também, continuar falando sobre isso. Eu acredito que é o Jonathan Edwards que fala sobre teologia estética.
E ele fala justamente sobre recuperar o belo, sabe? É um dos pais da igreja, enfim. E eu estava estudando sobre isso e eu fiquei justamente pensando o quanto a gente precisa valorizar o que as pessoas, o chamado da arte cultural das pessoas dentro da igreja, não para assumir lugares de poder, necessariamente falando, mas para dar voz ao povo, né? Como vocês fazem dentro da ponte. Eu acho isso maravilhoso. Eu fui para a última edição da Praça de vocês e eu achei uma bênção. Inclusive, escutei a história de uma pessoa que foi a primeira vez que pisou na igreja depois de anos. Então, por que não fazer um desses eventos, promover um desses eventos para talvez levar aquela pessoa para o Senhor, né? Através de uma música romântica ou como for, né? Eu acho que isso é muito importante. E aí, trazendo agora um outro ponto sobre os ministérios e as ações de vocês dentro da ponte, vocês lá focam muito nas questões sociais. E isso é um DNA muito forte da ponte, né? E como é que tu enxerga essa conexão e a relação de uma igreja com a parte social? Que às vezes, por vezes, também a gente vê que é negligenciada. Mas a ponte tem se tornado uma referência dentro da na nossa cidade para apoiar, né, comunidades, para apoiar projetos sociais e tudo mais. É. Se eu tive muita cautela para falar que nós amamos essa diversidade eclesiástica das igrejas Sim. tradicionais, nesse ponto eu não quero ter cautela, porque eu acho que é um erro e é um pecado. Uhum. A igreja que não abençoa e não pensa além das quatro paredes. Eu acho que isso é um pecado, eu acho que isso não condiz com a essência do que é ser igreja. Não quero fazer propaganda e falar que a gente está certo, mas uma coisa que a gente tem a consciência muito tranquila é que isso é o ponto talvez que mais enche nosso coração de alegria, de saber que a grande parte, quase a metade dos nossos recursos, eles vão para ajudar os mais vulneráveis. Porque eu acho que isso faz parte da essência da igreja. A palavra igreja, né, eclesia, ela é um termo que o próprio Jesus ele pega emprestado, ele toma dos gregos porque significa assembleia. Era como se fosse uma reunião de condomínio. Os gregos usavam, vamos ter uma eclesia, vamos ter uma igreja, vamos ter uma assembleia. E eles discutiam ali coisas da polis, ou seja, da cidade. Tem um problema aqui e tal. É o mesmo termo que Jesus pega emprestado para falar assim, olha, eu vou fundar a minha igreja. Então, em sua essência, e a gente sabe, por exemplo, qual o fim principal do homem? A primeira pergunta do catecismo, que é glorificar a Sim. Deus. A gente sabe disso e essa importância dessa reunião do domingo. Mas se essa reunião do domingo ela não reverberar e ela de fato não gerar algo a partir daquele encontro, para mim é um erro, é um pecado. Existe um erro ali muito grande. Nós não compreendemos qual é a essência da igreja de Jesus, porque o próprio Jesus de Nazaré era alguém que era muito preocupado, né? O Tim Keller também tem um livro Sim. que ele fala sobre o quarteto dos vulneráveis, né? Ele fala sobre justiça. E aí, assim, isso para nós também é um ponto muito importante nessa nossa divisão sistemática de quem nós somos, do que é a ponte. Então, desde o primeiro movimento de plantação de igreja, que foi juntar o povo, a partir dessa junção, a gente já tinha isso muito forte no nosso coração. Como é que nós vamos ser uma comunidade que vai servir o próximo? Isso surgiu a partir de alguns descontentamentos que eu vivi. Eu, por exemplo, eu tive uma experiência, por causa do Plano B, a gente viajava muito, a gente criou um projeto meio que de consultoria para o Ministério dos Jovens, a gente rodava o Brasil e tal. E uma vez um pastor, ele me abençoou muito. Eu falei isso para ele, isso faz uns, sei lá, uns 15 anos. Eu fui pregar na igreja numa cidade chamada Primavera, lá no Mato Grosso. E quando ele me pegou em Cuiabá, a gente estava dirigindo para lá, eu perguntei como é que estava a igreja, e esse pastor falou assim para mim. Ele falou assim, pastor, se a minha igreja fechar hoje, a única coisa que vai acontecer no meu bairro é uma alegria muito grande. Porque a única coisa que a gente faz para os vizinhos é É barulho. barulho, nossa. E a gente atrapalha eles porque na nossa hora do culto é na hora do Dança dos Famosos, do Faustão. Então, se a igreja fechasse hoje, eu acho que o pessoal ficaria feliz e não triste. Isso foi tão forte para mim que isso virou uma máxima como igreja. E a gente sempre faz essa pergunta: se a igreja fechasse hoje, será que as pessoas que estão no nosso entorno, eles sentiriam alegria ou Uau. tristeza? E eu acho que isso é uma pergunta que toda igreja precisa sempre fazer. Sim. Se a nossa igreja fechasse hoje, é só o povo que vem no domingo vai ficar triste?
ou a cidade Vai ficaria triste? sentir, né? Sim. E eu sempre digo, aí muita gente entra em contato com a gente, fala, vocês podem nos ensinar como é que faz projeto social, tal. E a gente sempre fala assim, ó, começando. Aí você fala, mas como começando? Eu vou dar só um exemplo aqui de um dos projetos como começou. Tinha uma mulher muito especial da nossa igreja, e ela estava passando por algumas crises e tal, e ela foi lá fazer um gabinete pastoral comigo, e eu levei ela para caminhar na favela comigo e tal, e quando a gente entrou, a gente viu umas crianças, e a gente descobriu que aquelas crianças que estavam ali, elas se prostituíam, e elas cobravam R$ 5 para fazer sexo oral e R$ 10 para ter relação sexual. Meu Deus. E quando a gente vê aquilo tão próximo da nossa igreja, aquela mulher fala assim, olha, eu preciso fazer alguma coisa. E uma mulher rica, e tinha várias amigas aí também que tinham dinheiro, e ela me pede uma sala da igreja, eu falo, claro. E ela começa um projeto para fazer lacinho e tiara. E eles começaram a produzir esses laços de tiaras e começou a tornar meio que uma cooperativa ali. As Uhum. crianças que faziam agora programa, elas param de fazer programa, elas começam a vir para esse projeto e a gente começa a vender o lacinho na ponte, no domingo, por R$ 5 e a tiara por R$ 10. E isso começa a crescer, daqui a pouco a gente estava em várias lojas e até no shopping com esses lacinhos e tiaras. As mães que mandavam seus filhos para fazer programa, agora estavam dentro da igreja. Foi um projeto de uma mulher que decide fazer lacinho e um projeto começou. Amém. Quando a gente alugou nosso galpão, o primeiro galpão, essa mulher também, essa foi uma outra experiência que eu tive no meu coração. Porque, como eu disse, a gente estava no estúdio Clica e depois de pouco tempo já não cabia mais ninguém. A gente usava uma sala no terceiro andar de um Uhum. prédio e a gente precisava alugar um espaço. E aí eu, andando no Recife Antigo, vi uma placa de alugas, que nem podia ter placa de alugas ali, mas estava naquele dia. O E aí, galpão o que tem galpão. hoje. Uhum. E aí eu ligo para aquele cara e a nossa entrada mensal era de R$ 5.000. Uhum. Nosso dízimo e oferta da galera. E a gente não cabia mais, tinha 2 cultos, não cabia mais, de caramba, de ter que procurar um espaço e tal. Sim. E aí eu tava procurando um espaço, era 5.000, meu irmão, um espaço, eu não tinha nem salário. Uhum. Eu tenho um espaço que seja menos de 5.000, sei lá, 2.000, 3.000. E a gente começa a procurar espaço, aí eu vi. Aí eu liguei pro cara, falei, olha, quanto é que é esse galpão aqui? Ele falou, tá procurando na faixa de quanto? Eu falei, meu irmão, mais ou menos de graça, porque a gente não tem dinheiro. E aí ele fez, não, é R$ 10.000. Eu falei assim, não, então obrigado, não rola não. Uhum. E aí ele disse assim, eu tô falando com quem? Eu falei, com o pastor. E aquele homem disse assim, você não tem fé não, pastor? Que esse galpão pode ser seu? Eu falei, meu irmão, vem aqui agora que eu quero ver esse galpão. E aí quando a gente vai entrar no galpão pela Uhum. primeira vez, chega uma senhora da comunidade, que ela atravessa a rua e ela faz uma pergunta para mim. Ela pergunta se. Ela pergunta o que seria aquele galpão. E aí eu tava na Uhum. frente do cara que tava querendo alugar e falou que eu não tinha fé. E eu falei, pela fé vai ser uma igreja. Uhum. E a mulher enche a boca assim, olha para mim e fala assim: vocês não são bem-vindos aqui. Caramba. E eu perguntei para ela e ela disse porque ela tinha pavor de crente Uhum. e porque os crentes eles eram mentirosos e porque eles prometiam um monte de coisa e eles não cumpriam com a promessa. Aí de duas uma numa situação como essa, isso é pra vida, isso não é pra mim só o que Sim. aconteceu. Normalmente quando a gente escuta coisas que a gente não gosta, que são verdades inclusive, a gente fala assim, o diabo tá revoltado. Eu poderia ter falado o diabo tá revoltado. Uhum. Não que eu seja uma pessoa experiente, mas já tinha uma vivência. Aquela mulher estava falando a verdade, aquela era a ótica dela, do que ela tinha Uhum. experimentado. Sim. Então aquela mulher, ela não sabia, mas ela estava sendo usada, na verdade, por Deus para forjar o nosso DNA e quem nós queríamos ser como igreja. Uma resposta para aquela comunidade, uma Amém. resposta para o mundo que estava sofrendo ali. Então, quando a gente aluga aquele galpão, e foi uma loucura, porque não tínhamos dinheiro, não tinha nenhum banheiro ali. Eu fui para dentro, eu e o pastor Digo, né? E nós começamos a literalmente a quebrar as paredes, porque a gente descobriu que tinha um cimento lá, que a gente quando derrubava ficava aqueles tijolo aparente. A gente E ainda tem literalmente, até até hoje lá, hoje, né? Uhum. aquelas paredes que quebrou foi eu, o pastor Digo e os Que voluntários que massa. passavam o Aham. dia ali. E ali a gente começou então a ter essa conexão, o DNA da ponte com o social, porque a gente depois de fazer, a gente conseguiu dinheiro de irmãos que chegavam, abençoavam. Eu vou construir um banheiro e tal. Aí uma vez no mês a gente começou a abrir igreja para que o povo da comunidade entrasse para tomar banho, porque ele não tinha, muita gente não tinha água nem encanada. Caramba. Então você imagina, aí você fala, que bonito isso, não é bonito? É muito trabalho.
porque eles não têm educação, muitos deles. Então, eles faziam um caos no banheiro. As crianças entravam, fechavam a porta, tomavam banho, e tinha gente que ficava revoltada, e a gente falava assim, olha, como é que a gente quer? A mesma coisa como igreja, a gente quer, às vezes, que a Uhum. pessoa esteja pronta para ser recebida. Ninguém está pronto. Tem, é. Então, a gente precisa amar, estar junto. E começou, o que que você faz? Sou fonoaudiólogo, você quer servir? E você? Eu sou médico, e você? Eu sou educador físico. E começou, então, a gente começava sem muito planejamento, era só receber e estar com aquele povo que nunca foi assistido. Aham. Aí acontece um marco muito forte, foi quando, depois de uns 6 meses de igreja nesse galpão, a igreja começa a crescer muito rápido, e a gente preocupado, ó, a gente não quer uma igreja que o pessoal venha consumir aqui todo final de semana, a gente Aham. quer servir. Então a gente abriu a igreja e eu fui, agora depois de 6 meses, já tinha condição de entrar na comunidade sem ter preocupação O pessoal já de estava aceitando relógio. E aí, melhor e pastor, tal. tudo Aham. bom? Tal, paz do Senhor. E tem uma igreja bem no meio da favela do Pilar, uma igreja católica, bem no coração mesmo. Só a favela em volta ali, aquelas casas bem, não é nem casa, com os casebres ali de madeira e Uhum. tal. E tinha um lixão do lado ali, um espaço grande. E eu entro na igreja católica enquanto o padre lá de joelho. Eu espero. Aí quando acaba, eu fiz, padre, tudo bem e tal, eu sou pastor. E o padre falou assim, ei, pastor, você pode orar por mim? E eu oro por ele, a gente toma um café, a gente fica muito amigo, e eu peço a autorização dele pra gente fazer alguma coisa com aquele lixão. Ele falou, olha, se você acha que a gente tem dinheiro, a gente não tem dinheiro. Eu falei, a gente também não tem dinheiro não, mas a gente é meio doido. E aí eu cheguei para o padre e falei assim, olha, eu tenho alguns grupos, a gente, eu não sei como é que vocês chamam aqui, célula, a gente chama grupo de É, relacionamento, discipulado, discipulado. assim. Nós temos a nossa célula, chama GR, Grupo de Relacionamento. Uhum. Nós tínhamos acho que 8 grupos de relacionamento. E eu fiz uma reunião com os líderes e falei assim, olha, não temos dinheiro, mas cada grupo aqui vai se virar. Então, um grupo de piedade, dá um jeito para achar um serralheiro aí para fazer um balanço. Outro grupo, um escorregador. Outro grupo, caixa de areia. Outro Meio que grupo, dividiu as funções, né, entre. dividimos. Outro Uhum. grupo vai ter que arrumar um caminhão de areia e retroescavadeira. Aí a gente chegou num sábado e limpamos aquele chão e construímos uma praça para aquela comunidade. E tem lá a placa lá que a gente botou, Dona Chiquinho, eu acho, que foi a primeira moradora do Pilar. Entregamos uma praça para a comunidade. Que massa. Então isso fez com que se aproximasse muito. E aí eu me lembro daquela mulher que tinha falado que a gente não era bem-vinda, ainda com o braço cruzado assim, olhando Uhum. assim, meio com cara feio. Eu falei, meu irmão, poxa, Deus quebra o coração dessa mulher. Por último, sobre esse tema, Ah, aí acontece um marco que a gente conta essa história, que foi quando eu estava em casa, o telefone tocou às 5 da manhã e me ligaram dizendo assim, Gui, entraram na igreja e roubaram, meu irmão, muita coisa. E eles iam chamar a polícia. Eu falei, não chama não. Eu dirigi, cheguei lá e entrei na favela e fui na casa do cara que comanda lá. sim. E aí eu chamei ele para vir para a igreja, ele botou uma camisa e aí eu falei, meu irmão, entraram aqui, roubaram tudo. Você tem quantos filhos aqui nos nossos projetos? Aí ele falou, acho que 5 ou 6 filhos aqui. Porque a gente já tinha naquele tempo já muitos projetos sociais, eu comecei a andar com ele e mostrar o que eu tinha roubado. Ó, aqui tinha Uhum. uma sala de música, o seu filho mais novo fazia aula aqui, levaram a guitarra, contrabaixo. Aqui tinha um curso de elétrica básica, roubaram a caixa de ferramenta. Aqui tinha curso de computador, roubaram o computador. E ele olhou assim, ele parou e fez: Espera aí, pastor. Você está me dizendo que roubaram a nossa igreja? Eu falei: Foi. Ele disse assim: Me dá 20 minutos. Aí ele entra na favela e depois de 20 minutos, tudo que tinham roubado começa a voltar. Caramba. Tinha coisa que eu até nem sabia que tinham roubado, era nossa, Uhum. mas que começa a voltar. Aí eu fiz uma pergunta que para mim eu encerro essa fala do social. Foi Deus respondendo o que ele gerou de descontentamento e frustração lá naquela história da mulher que falou que a gente não era bem-vindo. Depois que ele trouxe tudo, eu falei assim, meu irmão, como é que isso foi para lá dentro? Ele fez, ah, pastor, você sabe que o pessoal mexe com droga e foram 2 pessoas da favela do Coque que roubaram. Sim. Nós vamos matar os caras. Eu falei assim, meu irmão, em nome de Jesus, você não vai matar ninguém. Não, a gente vai ver o que eu vou fazer aí, pastor. Aí eu falei, mas eles trocaram então nossos produtos por droga e levaram a droga. Foi. Aí eu falei, mas então ficou um prejuízo, já que as coisas voltaram, a droga também foi embora. Ele falou, foi. Aí eu perguntei para ele assim, e o prejuízo, quem vai bancar? A resposta daquele homem foi, olhando os meus olhos, ele disse assim, pastor, prejuízo seria se nós perdêssemos a nossa igreja do nosso bairro. Amém. Então aquilo para mim foi Deus me mostrando que aquela mulher tinha sido usado para fortalecer, para forjar
Amém. aquilo que nós somos como igreja. E, por favor, que fique bem claro, eu não estou fazendo propaganda, a nossa igreja é muito problemática, porque ela é feita por pessoas imperfeitas, como a começar pelo pastor. Mas isso é uma motivação, isso enche nosso coração de alegria, por a Com gente ter a certeza. tranquilidade que a gente faz tudo que a gente pode, inclusive até mais. A gente até, às vezes a gente fala, poxa, a gente tem que diminuir porque a gente quer fazer uma coisa e não dá. Muita gente acha que a nossa igreja é uma igreja rica. E de fato a gente é rico, porque riqueza não tem a ver só com questão monetária, né? Sim. Então a gente é milionário. A gente tem mais do que o suficiente para conseguir fazer tudo que Deus quer que a gente faça. Amém. Amém. Uma bênção, realmente. A gente precisa reconhecer o que vocês fazem na nossa cidade. Enfim, é uma inspiração para todas as igrejas e para a gente como cristão, né? E aí, trazendo um pouco sobre essa questão, a gente já conversou bastante sobre a construção da ponte, qual é o DNA de vocês. E eu queria entrar que a gente conversasse agora sobre um tópico que é muito forte no nosso coração aqui na Recon. A nossa juventude, há anos atrás, desde de muito tempo, participa de um ministério chamado Hangouts, que é justamente da liderança de jovens daqui da igreja, de outras igrejas também, que promovem esse momento de unidade entre as igrejas. E a gente tem muito forte no nosso coração que a gente quer cada vez mais dar importância à unidade na igreja, né? Não é à toa que a gente lhe considera um irmão e a gente sempre está muito aberto a outros pastores estarem aqui. E eu queria saber o que é que o pastor Guilherme vê como importância essa questão de unidade na igreja, sabendo que a ponte é um ponto de unidade dentro da igreja do Recife. Vocês promovem muita unidade entre as igrejas. Então eu queria saber o que é que tu acha em relação a isso. Eu acho que, porque eu não posso talvez botar uma foto aqui, mas tentar traduzir o que você falou, é, eu tenho um carinho, você não tem noção, muito grande pelo bispo de vocês. Não só o Ximenes, mas De eu não sou tão Ivanzinho. próximo, conheço, respeito demais, assim, já estive várias vezes com ele, mas o Ivanzinho é o irmão que Deus me deu. O Ivanzinho, inclusive, ele é o cara que é a, acho que é o pastor que mais prega lá na ponte depois dos pastores da ponte. Porque é muito único, assim, a relação que nós temos, e isso talvez possa traduzir um pouco daquilo que eu quero dizer. Deus tem nos dado a graça de viver essa unidade com muitos irmãos, porque isso não deveria nem ser uma pergunta, eu não estou falando que a pergunta é mal feita, não, mas eu estou querendo dizer o seguinte: isso deveria ser a coisa mais natural do Óbvio, né? mundo se tratar sobre relacionamento entre as igrejas. É muito triste você ter guerra e politicagem e ciúmes. Então, assim, por exemplo, uma igreja que nós temos um carinho muito grande, igreja muito grande hoje, a Igreja Rio do Pastor Thomas. Sim. O Thomas estudou comigo, a gente trabalhou junto na Igreja Presbiteriana de Candeias, depois a gente foi para Palavra da Vida na Argentina estudar um curso bíblico, depois a gente veio junto para a MESP, depois a gente foi para o Seminário Presbiteriano. Eu me lembro, o Thomas faz parte da minha carreira assim, estudantil ou universitária, se eu posso dizer assim, ou teológica. E é um grande irmão que eu tenho. E eu celebro demais assim o que Deus tem feito através da vida do pastor Thomas. O Tiaguinho da Emanuel, que também faz parte do Hangouts. Sim. Eu lembro que a gente estudou junto também. E eu fui um dos caras que ficava falando por Rodrigo Freitas, que é o pastor da Mosaico também, que já veio Uhum. aqui. Quando o Rodrigo estava saindo da Emanuel, eu falei assim, cara, o Tiaguinho, ele se encaixa perfeitamente no perfil, porque ele é o pastor mais jovem com cabelo branco que eu conheço. Já viu o Tiaguinho, né? É assim? Então, assim, o Marco G, que está aqui há um tempão. Então, para mim, isso é muito natural. Isso para mim não é difícil. É difícil falar, e eu sei que existe, de uma outra perspectiva. Isso pode parecer assim, mas isso é único. De fato, eu acredito que assim como a Uhum. gente tem vivido algo único como igreja, e eu tenho falado isso muito para os pastores jovens, porque eu fiz 40 anos esse ano que passou, e eu tenho. Esse ano que passou, não. Eu fiz 40 anos agora, 2024. E eu tenho insistido, por exemplo, que eu não quero ficar muito velho na frente da igreja. Eu não quero ser um cara que vai atrapalhar. Então, o Bruno, por exemplo, nosso pastor de jovens, hoje faz parte do Hangout, tá junto. Eu falo assim, cara, isso tem que ser algo que seja de fato assim, não é só importante, mas essencial para a continuação do seu ministério. Amém. Porque a igreja Uhum. de Jesus não é só a minha igreja, são as igrejas. Amém. Agora imagina se nós
todos nós entendêssemos isso. E é claro, cada um vai ter um jeito. A Recon é diferente da Ponte, a Ponte é diferente da Recon, que é diferente da Sim. Emanuel, que é diferente da Rio. Mas a gente tem que celebrar aquilo que nós temos em comum. E Amém. nós vamos fazer, e glória a Deus, porque esses dias foi engraçado que eu vim aqui Uhum. e uma pessoa que era da Ponte, e tem muita gente da Ponte que está aqui. E é Sério? Não engraçado. E sabia. também tem gente daqui que está lá. Aham. E é engraçado quando eu venho aqui, as pessoas falam assim, ei, pastor, tudo bem? Eu falo assim, ei, pode ficar tranquilo, desarmada, eu não tenho crise com isso. Eu tenho crise quando a pessoa sai, talvez, sem organizar, e Sim. se porventura saiu de maneira chateada. Isso é um problema que não foi tratado. Mas de verdade, o Ivanzinho sabe disso. Tem pessoas que vão se encaixar melhor nesse modelo eclesiástico que é diferente de nós. E tem gente que vai, como você falou, seu irmão tá lá. Uhum. Então, e tá tudo certo, porque é o reino de Deus. Então, eu não tenho Amém. crise. E uma pessoa até chegou para mim e falou assim, pastor, a Priscila do Bruno, que estão aqui Uhum. firmes, pastor, tô tão feliz, até mandando um abraço aqui para Uhum. eles. A gente saiu da ponte e nossos filhos, as nossas filhas estão engajadas, apaixonadas pelo ministério de adolescentes e Uhum. jovens e tal. Eles são os meus líderes hoje de É? discipulado. E aí Uhum. ela falou assim, eu tô liderando o ministério de dança, né, que tem aqui. Aham. Aí ela Sim. até brincou assim, porque na Ponte não tem ministério de dança. Aí eu falo, pois é, na Ponte tem aqui tem. E de verdade, assim, eu Uhum. falo isso, não é pra expor de jeito nenhum, porque a gente é muito amigo. Mas eu tenho alegria, eu não tenho crise nenhuma se a pessoa está bem. O que eu acho que é errado é quando você não trata bem essa saída. Por exemplo, a Claro. Priscila e o Bruno são Uhum. amigos meus e estão aqui, estão felizes. Como tem muitos amigos. Um dos grandes amigos, por exemplo, do Ivanzinho é um amigo meu irmão é o Derek, que é advogado. E o Derek faz parte do conselho da Ponte. Então, assim, eu não tenho crise de falar sobre idade, eu acho que isso deveria ser mais natural e não ao Amém. contrário. Agora, fato, a gente não pode negar que isso sempre existiu. E isso existe hoje. Existe essa Uhum. guerra. Então, às vezes, por exemplo, eu levo pancada, inclusive, porque eu ando com pessoas que são bem diferentes da teologia que eu tenho. Então, Uhum. eu não vou mencionar aqui para preservar, mas eu consigo. Eu prego em conferência pentecostal, presbiteriana, eu prego na igreja do Carlito Paz, eu prego na igreja do Cid, em Alphaville, eu prego na igreja presbiteriana. Eu não tenho crise, eu não tenho problema com isso, porque nós somos uma família. Tem gente que tem Amém. essa dificuldade, eu não tenho. E mais às vezes o pessoal fica assim, ei, tu foi nessa igreja, cara, tu foi ali, cara. Se a gente não celebrar aquilo que nós temos em comum, isso é um grande problema. Amém. Eu não estou falando de extremos e de exagero, porque eu acho que Sim. existe um ponto assim. Eu estou Uhum. falando para pessoas que são inteligentes, que sabem diferenciar isso. Eu não estou falando que qualquer lugar e tudo é igual. Mas eu acho que a gente precisa celebrar mais aquilo que nós temos em comum do que ficarmos lutando e nos comparando e termos dificuldade com as nossas diferenças. Então, diferente nós somos e glória a Deus por Amém. isso. Mas é de fato encontrar essa unidade na diversidade. Amém. Apreciar essas diferenças, né? Exatamente. Amém, glória a Deus. Caminhando já agora, Gui, para um pouco do final do nosso bate-papo, eu queria que a gente conversasse. A gente já falou muito aqui sobre a tua caminhada na ponte, a visão de igreja, enfim, e trazendo agora para um âmbito mais pessoal da tua vida. A gente sabe e a gente vive numa igreja que tem muitos eventos, a gente vive servindo em muitas coisas, e a ponte também promove muitos eventos, enfim. Eu não consigo nem imaginar o quanto isso deve demandar de um pastor. Mas eu estava num dos últimos cultos que tu fez ano passado e tu falasse, e eu quero até honrar aqui a tua vulnerabilidade, de ter falado que estava com burnout, né? Uhum. E precisou tirar um tempo de sabático para se dedicar à família, tirar um tempo para si, enfim. E eu queria que tu falasse um pouco sobre aqui como tu encara o serviço à igreja de uma forma equilibrada, né? Porque às vezes a gente não sabe que existe um cansaço, né? Apesar de ser muito prazeroso, satisfatório fazer o que você É. faz, por exemplo, existe um cansaço por trás e como é que a gente deve lidar com isso, né? Inclusive, às vezes eu encontro pessoas que no prédio que não sabem que eu sou pastor e perguntam às vezes qual é a sua profissão. Aí você Uhum. fala, sou pastor. Aí fala, mas você trabalha com o quê? Tipo assim, É um e tem trabalho. essa ideia que o pastor ele trabalha no domingo entregando o sermão, né? Não é só isso, né? Ah, se eu mencionei tantas coisas aqui que me trazem prazer, eu tenho alegria, eu sou apaixonado pela Igreja de Jesus, por esse movimento, é claro que isso cansa. É claro que essa Sim. conta chega. Eu não tenho um problema de ser vulnerável, nunca tive. Eu sempre disse, inclusive, que no púlpito da ponte, talvez essa é uma das marcas mais fortes, assim, da gente poder tirar ou quebrar essa ideia de que quem está ali pregando é um super-homem Amém. ou uma pessoa que não tem crise, que não tem problema. Eu
antes de começar a ponte, né? A gente tem quase 10 anos, mas já trabalhava há quase 8 também. Então já era quase 18 anos sem parar, assim, de entre teologia e fazendo conferência com o Ministério de Jovens e tal. E por várias vezes eu falei muito com a minha casa. E quando eu digo falei com a minha casa, eu nunca fui infiel à minha esposa. Uhum. Mas por vezes você que é muito apaixonado e você que é um líder muito forte, você entra no desequilíbrio, onde as coisas se misturam muito e é muito difícil não se misturar, Sim. mas você vai levando uma vida que ela não é sustentável. E quando eu digo isso é porque é muita coisa, é Uhum. muita ideia, é muito projeto, é muito evento. E a gente vai tentando tocar isso, a gente vai tentando fazer isso, a gente acha que a gente vai aguentar. Porque você é um ser humano, não é um Exato. super-herói, né? Então, assim, chegou um ponto que não era só mais o cansaço, mas eu comecei a perceber que meu coração não estava no lugar certo. Sim. Porque é normal, a gente está muito envolvido em ministério e também liderando igreja e qualquer que seja, né? Não é só igreja, mas como eu disse, o ministério ou algum tipo de camada de liderança. A gente é tão empolgado às vezes naquilo que a gente pode produzir e fazer. E eu acho que assim, quem gosta de igreja, ele não fica reclamando toda hora, tô cansado, porque até o Não. cansaço ela é legal. Tipo, irmão, Sim. bora-se embora, por exemplo, aí, vamos acordar às 5 da manhã para fazer isso e fazer essa loucura. Quem é Uhum. apaixonado vai. Sim. Quando a pessoa fala que é apaixonado, mas ela tá sempre reclamando, eu falo assim, essa paixão aí é E meu é. paraguaia, assim, meu ruinzinho. E aí eu comecei a ter alguns sinais, o corpo começou a dar alguns sinais. Então eu tenho psoríase e começou a florar, eu comecei um tremor muito sério no meu olho. E eu fui parar também na emergência do português, achando que eu estava tendo um ataque cardíaco, assim. Eu tive um assim, Caramba. eu achava que eu tenho uma coisa assim, então saí, eu estava em Porto, saí correndo. E isso foram alguns dos sinais, fora outras questões que estavam acontecendo comigo, que a, sem sombra de dúvida, a pessoa mais especial que Deus colocou na minha vida foi minha esposa. Essa mulher assim, eu vejo muito Jesus na vida da minha esposa. Eu sou apaixonado por Amém. ela, não só pela beleza, quanto ela é especial, mãe extraordinária, mas ela é uma das poucas pessoas também que conseguem me afrontar, porque eu sou um líder muito explosivo, às vezes sou uma pessoa muito difícil, então todo mundo precisa de alguém botar o dedo na cara, e ela é baixinha, e quanto mais baixinha, mais brava ela é. Mas ela é usada por Deus para me falar algumas Amém. verdades que muita gente tem medo de falar. E um episódio que aconteceu foi minha esposa me falando assim, ela estava no consultório e falou assim, Gui, eu já falei isso para você várias vezes, mas eu tenho certeza que seus filhos estão com saudade de você, porque você está cada vez mais viciado no seu celular. E aí, quando você escuta isso, você começa a arrumar a justificativa. Mas é muita Sim. gente, tem que cuidar, não sei o quê. Isso foi um episódio. É uma complexidade, mas assim, foi uma somatória de várias coisas que aconteceram. Sim. A questão física de casa, sim. E aí, ela falou assim, posso te pedir uma coisa? Eu vou chegar muito tarde hoje, umas 10 horas em casa. Então você vai chegar umas 5. Tenta não usar muito o celular. E aquilo falou comigo. Ela estava pedindo assim com muito carinho. Eu cheguei em casa, botei em modo avião, Uhum. deixei o celular assim do lado, cheguei pro Luca e a Esté. O Luca tinha 7 anos e a Esté tinha 3. Uhum. Eu falei, o que que vocês querem? Ele, quero churrasco, papai. Então vamos fazer churrasco. Aí eu fiz um churrasco para ele. E agora? Uhum. Brincar de 3 palavrinhas? Não, cara. Esconde-esconde. Fui fazendo tudo que eles queriam. Uhum. Quando deu umas 8 horas, tal, fui desacelerando, fiz a Esté dormir e fui fazer o Luca dormir. Eu sempre oro com eles, a gente lê um textinho bíblico ou faz uma oração. E nesse dia eu fui orar com meu filho, ele falou, pai, posso orar hoje? Eu falei, pode. A gente sempre ora, ou ele ora. Uhum. Nesse dia era o dia era o meu dia de orar, mas ele falou, deixa eu orar hoje. Pô, tudo bem. Aí ele falou assim, papai do céu, muito obrigado por esse dia, obrigado pelo churrasco, pelas brincadeiras, mas muito, muito mais obrigado, porque meu pai hoje, ele não pegou no celular dele. Caramba. Quando meu filho falou isso, eu falei assim, opa, isso aqui não está certo. Então, às vezes a gente não percebe, mas tem muita gente em nossa volta que tá com saudade da gente, mesmo a gente estando fisicamente. E como pastor, eu sempre preguei várias vezes Sim. isso. Família é nosso maior ministério, família é nosso maior ministério. Mas falar é uma coisa. Eu nunca fui negligente. Eu acho que eu nunca fui Uhum. assim um cara que não cuidou dos meus filhos. Eu sou Sim. talvez o pastor que menos tem reunião à noite. Eu tinha esse equilíbrio assim. Mas às vezes estava lá, mas a minha mente não estava. Sim.
Então tem muito disso também. Você pode até falar, vamos almoçar com a esposa, chega lá, você não tem nem papo, então você fica no celular. Então eu comecei a perceber que não era só com os meus filhos, mas em muitas coisas eu estava ali, mas era tanta coisa, minha mente não conseguia desligar. Então, para mim, isso é um dos sinais. Para quem está nos assistindo aí, ouvindo, se você está no local e você não consegue se desligar, lógico, você pode ter déficit de atenção, pode ter muita coisa envolvida. Tem Mas outras no meu questões. caso, era de fato porque eu não estava conseguindo mais viver as experiências 100% ali. Não era só estar fisicamente, eu não estava mentalmente bem. E aí começou não só os sinais físicos, mas também emocionais. E eu falei assim: sabe uma coisa? Eu não quero parar agora. Eu não quero acabar o ministério. Então, eu acredito que Deus tem muita coisa para minha história ainda, para minha vida. Eu preciso dar uma revisada aqui, que tem muita coisa fora do lugar. Não foi uma decisão fácil. Muita gente, assim, eu não preciso nem ficar, eu não gosto nem de ficar explicando isso, assim, porque a pessoa fica parecendo, pastor, é, por que essa profissão pode ter um sabático e eu trabalho pra caramba? Meu irmão, acho que todo mundo, se pudesse, Deveria deveria ter, ter. sim. Mas no meu caso, eu trabalho com questões ligadas à alma e eu não estou falando que o meu trabalho é mais pesado do que o próximo, cada um sabe o que passa. Sim. Mas no meu caso, nós tínhamos essa possibilidade, porque a gente tem uma rede de igreja chamada The Bridge Movement, e essa igreja dos Estados Unidos, essa igreja que a gente tem, na verdade, essa família, uma das prerrogativas é o cuidado com a casa pastoral. E aí, sabendo dessas questões, porque eu nunca tive problema de falar, eles falaram: Gui, você não quer vir para cá e dar uma descansada? E dar uma parada? Foi quando a gente decidiu, e o meu conselho também falou assim: cara, você está muito estressado, você está muito nervoso. O Digo, que é meu grande amigo da vida, o pastor Digo, ele é o cara também, depois da minha esposa, que mais acessa o meu coração. E falou assim: cara, vai parar. E foi quando eu decidi com a minha família, então, da gente dar uma pausa. Então, o nosso plano era ficar 8 meses sem. E eu, de fato, muita gente não acredita nisso. Eu não estava sabendo de nada da ponte. Eu me desliguei Sério, Gui? completamente. Eu não tive interferência em nada. Eu cheguei, vi pessoas novas que foram contratadas, pessoas que não estavam mais, porque é uma das coisas muito difíceis você fazer, é entregar Eu ia completamente o perguntar controle. isso. É. Não é fácil. Mas também eu percebi que eu estava tão doente que eu falei assim, eu preciso desligar e eu consegui mesmo, assim. Eu Amém. entreguei o controle de tudo e falei assim, podem tocar. Eu também sabia que nesse processo, todo mundo que ficou ia crescer muito, porque como eu sou um líder muito forte, estou em tudo, agora deu espaço para muita gente. Então, assim, o Digo, que é o meu irmão, o Digo é um cara extraordinário, já era, mas ele cresceu demais em muitas outras áreas. O conselho cresceu, todo mundo, o Bruno, o Pastor Val, todo mundo foi muito benéfico. Eu até fiquei brincando assim, quando eu cheguei, eu vi a ponte mais organizada. Eu falei assim, rapaz, acho que vocês não precisam mais de mim, não. Eu sei do meu valor. Mas eu fiquei muito feliz. Então, assim, porque a igreja também não é minha. Então, eu continuo, eu não vou ser o último a parar. Eu tenho falado contigo, meu irmão, daqui a pouco você vai ter um piripaque, porque a pressão é muito grande. São Sim. 7 igrejas, são 7.000 pessoas, assim, se a gente for somar, mais ou menos 7.000, 6.000 pessoas Ao todo, né? ao todo. Aqui em Recife são mais de 3.000 pessoas. Então, é muita coisa para Sim, resolver, é com muito certeza. projeto. Então, eu decidi, de fato, fazer essa pausa e eu não me arrependo em nenhum momento, assim. Amém. Eu, muita gente pergunta, e agora? Então, voltou agora um monge, um cara mais calmo? Não, o mesmo sonhador está aqui. Eu continuo, assim, de fato, muito empolgado com o futuro, mas agora num ritmo diferente. Sim. Então, eu trouxe para minha vida algumas coisas que eu não vou abrir mão mais, assim, que é não só o tempo físico, mas emocional e atenção plena para com os meus filhos, com a minha esposa, Amém. tentar equilibrar mais, porque às vezes na caminhada pastoral a gente fica muito desequilibrado. Então, um dos livros que eu li esse ano, que me marcaram bastante, e falando sobre essa questão do cansaço, de burnout, andando de tanques vazios, do N. Cordeiro, ele fala, o pastor foi questionado assim, olha, qual é o seu maior medo? E ele disse assim, meu maior medo é que os meus filhos cresçam odiando a igreja por minha culpa. Sim. Então, eu não quero que os meus filhos cresçam odiando a igreja pela minha culpa. Pelo contrário, eu quero que eles saibam que é um ambiente saudável, que não suga toda a energia do pai deles e que o pai vai chegar com energia suficiente em casa para cuidar daquilo que é o nosso maior ministério, a nossa casa. Amém. Então, eu estou bem, eu estou muito feliz. Eu acho que essa não vai ser a última vez. Eu fico pensando assim, a cada 10 anos, talvez se eu tiver a oportunidade de dar uma parada.
Mas também tô cheio de sonhos, assim, tô muito Sim. feliz, né? Tô muito contente e cheio de planos para o futuro, de expectativa, mas agora de uma maneira mais equilibrada. Amém. Acho que o descanso proporciona uma mente mais criativa, né? Mais relaxada para Com produzir em certeza. breve, né? Amém, amém. Glória a Deus. Acho que fica de aprendizado para todo mundo que está escutando, para aprendermos a desacelerar quando for necessário, né? E, Gui, uma última pergunta para a gente. O que é que você falaria para a próxima, para essa geração e para a próxima? O que é que você acha que Deus tem falado para essas próximas gerações? Porque você cuida muito de jovens, Uhum. você implantou uma igreja muito jovem, ainda é jovem, e eu queria saber o que é que você falaria. Eu vou tentar sair um pouco da normalidade, porque normalmente essas perguntas elas são respondidas assim, olha, persevere, lute pelos seus sonhos, e tal. Você Uhum. acredita que eu tenho pensado muito sobre uma coisa que vai soar loucura, mas um dia alguém vai assistir esse podcast e vai falar assim, meu Deus, esse cara tinha razão. Eu vou falar um negócio aqui que eu tenho me preocupado de verdade. Hum. Eu acho que um dos temas que nós vamos estar tratando de maneira bastante complexa, daqui pouco tempo, e principalmente daqui a uns 10 anos, vai soar loucura. O pessoal vai até rir de mim agora. Mas assim como a gente tem falado sobre uma geração que é viciada, nunca se teve na história uma geração tão viciada em pornografia, tão viciada em si mesmo, ou seja, é de fato uma geração tão preocupada com a estética. E isso leva a várias consequências, porque se você não se aceita como você é, e você tem Sim. depressão, você tem tantas questões de doenças da alma. Você sabe qual vai ser um dos temas que nós precisamos tratar hoje, que hoje é ligado como uma coisa assim muito natural? Aposta. Aposta? Essas bancas de aposta. Se você for perguntar para um adolescente e para o jovem, eu não estou brincando, mas de cada 10, você vai perceber que todo mundo acha que é normal e tem uns 8. Faça uma pesquisa. Ah, é besteira, R$ 10, R$ 15, R$ 20. Eu tenho tratado aqui nesse curto período de tempo com pessoas desesperadas porque pegaram dinheiro com agiotas, ou com Caramba. mãe, ou com pai, e que estão com dívidas impagáveis porque perderam tudo. O que nós vivemos hoje no Brasil, todos os times do Campeonato Brasileiro Sim. estampam na camisa Alguma banca de... Sim. todos eles, inclusive da Série B, a grande maioria. Pouquíssimos, talvez acho que o Palmeiras não tem, mas daqui a pouco, acho que Vai vai entrar ter. agora, vai entrar porque eu gosto de futebol, então pode parecer uma besteira, mas nós vamos ter uma geração viciada em ganhar dinheiro fácil e que acha isso maravilhoso. Quando eu olho, eu não tenho mais Instagram, e foi uma coisa que eu parei porque fazia mal para mim. Mas de vez em quando, esses dias o Diego me mostrou um cara cristão e o cara vendendo o curso de como fazer aposta. É um negócio pra mim tão maluco assim. Caramba. E a gente não tem noção. Mas não é só uma, duas pessoas. Eu estou falando da maioria dos jovens que nós temos na igreja hoje. E os adolescentes estão vendo isso porque é muito fácil. Você faz uma aposta aqui, você ganha dinheiro. Eu não estou brincando, eu acho que isso vai ser um problema. A gente vai estar tratando daqui a pouco assim, olha, a gente fala sobre pessoas que são adictas ao sexo, à pornografia, e nós temos pessoas que são adictas a jogo de azar. Isso para mim vai ser uma das coisas. Então, é lógico que assim, se eu pudesse deixar uma palavra de esperança, meu irmão, Aham. já falei aquilo que eu queria. Mas eu queria talvez ser um pouco disruptivo aqui para tratar de algo que Claro. para mim é uma coisa alarmante. E alguns vão achar que é exagero meu. Mas daqui a pouco vocês vão se lembrar desse dia, se ninguém assistir esse programa, vocês aqui que estão aqui nessa sala vão falar assim, pastor, meu irmão, não é que esse negócio está virando loucura? E quando vocês forem atrás, e vocês trabalham com jovens, vocês ficarão surpresos de quantos adolescentes hoje já estão envolvidos nisso, com banca de aposta e jogo de azar. Então, assim, não falo nem só sobre jogar, mas tem negócio de rifa e tal. Então, eu tenho ficado assustado como tem muita gente achando que vai. Porque o mundo hoje, inclusive, não só hoje, mas a gente sempre quis achar alguma forma entre encurtar aquilo que a gente sonha e aquilo que a gente pode tocar. Então, assim, Sim. e muita gente, inclusive, vem para a igreja pedir uma oração porque ele acha que Deus ele é um gênio da lâmpada da mágica. Uhum. Quem disse que o encurtamento entre o desejo e a satisfação é uma coisa real? Não foi Deus, foi Lúcifer. Sim. Porque foi Lúcifer
Foi o diabo que disse para Adão e Eva: ei, se você quiser, pode provar, tá tudo certo. Quem inventou isso? A nossa geração faz um curso de 3 meses. Eu tenho vários amigos crentes maravilhosos que são coach de verdade. E eu respeito e acho que são profissionais exímios, extraordinários. Mas tem gente que faz um curso de 3 meses e acha que agora é o PhD em resolução de problema. Eu recebo um monte de gente que fala: pastor, não vou cobrar nada, eu vou ser seu coach. Mas um tempo atrás o cara não era nada, e agora ele virou. Eu não estou falando mal de profissão nenhuma. Mas também essa geração, o Bauman fala sobre isso, a liquidez do amor e como essas coisas também vão interferir em tantas relações. Então, Era isso que a eu ia gente perguntar. descarta tudo muito rápido, a gente quer ter uma ascensão de maneira muito rápida, a gente quer ficar rico rápido, vai ralar, vai estudar. Então, essa geração, ela quer tudo muito rápido. Como é que eu posso encurtar aqui? Porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Sim. Meu irmão, eu não sou um exímio pregador, nem pastor, nem teólogo, não. Mas eu estudei 7 anos de teologia. Foi um ano na Palavra da Vida, depois foi um ano na MESP, e depois eu estudei mais 5 anos no presbiteriano. Sim. Assim, então as Tem pessoas. história, tem tempo, né? Então, assim, as pessoas querem enriquecer rápido, elas querem tudo muito, né? É tudo muito fútil também. Então, eu não estou falando que você pode ser o que você quiser. Se você glorificar a Deus com a sua profissão, glória a Deus. Mas, assim, é uma geração muito fragilizada. Sim. Então, de um outro lado, se você vai falar sobre a liquidez do amor e como tudo vai se esvaindo e como tudo vai saindo, vai indo embora, você tem o aspecto da solidez. Assim, o casamento ele só é sólido porque são duas partes difíceis e quando eles vão ali tendo seus atritos, eles vão se afiando, encaixando sim. e se afiando, e isso que faz permanecer. É o mesmo. Então, eu também não quero soar um velho trazendo experiência para os jovens. Sim. Mas hoje eu vejo, sempre falo isso: olha, irmão, vai sofrer um pouquinho, vai ralar. Se frustrar é bom às Vai vezes, se frustrar, vai tentar. Sim. Então, eu acho que eu diria isso. Mais uma vez, pode soar loucura o que eu estou falando, mas eu não tenho dúvida que isso vai ser um problema para a próxima geração. Eu acho que faz sentido, é assustador, porque eu acho que faz sentido e era o questionamento que eu ia fazer. Tu acha que isso vai sair só apenas do âmbito de aposta? Isso vai, tipo, as relações, vai ser uma questão de trocas, amizades, tudo na vida é estudo, né? É como se fosse uma moeda de troca que a pessoa estivesse Não, esperando sempre, a né? vida hoje é assim. Você é uma aposta. Você conhece uma pessoa no Tinder e você vai ter relação sexual com um cara que você não conhece ou com uma mulher. Isso é uma aposta. Sim. É uma aposta você pegar um avião e conhecer um cara que você, na verdade, só viu por foto e ele mentiu ali. Isso é uma aposta. Sim. É uma aposta você assumir. Eu conheço, enfim, mas acho que eu já disse o que eu precisava Entendi. dizer, mas assim, eu acho que isso é muito assustador. Isso tem forjado, inclusive, essa geração. É tudo ou nada, vamos lá, vamos porque se eu perdi hoje, amanhã eu ganho. E inclusive usam isso. Já me pediram, eu não estou brincando, para orar por isso. Não. Porque o cara perdeu a grana e falou: irmão, vai acontecer isso agora, pastor, que eu tô botando diante de Deus que... E aí fala assim ainda: e se eu ganhar, eu saio dessa. Eu falei: meu irmão, você já jogou? Já coloquei lá, meu, assim, é um nível de... Meio louco, né? Ficou aqui nosso encorajamento, desafio. Eu e Lipe aqui respirando para entender tudo isso, mas amém, faz muito sentido. Gui, muito obrigada por compartilhar toda a história da ponte, toda a sua história, ser vulnerável aqui com a gente nessa mesa. Queria agradecer em nome de toda a reconciliação pela sua presença aqui e desejar que você volte mais vezes, seja para falar aqui com a gente ou para pregar aqui na nossa igreja. Obrigado. De verdade. Obrigado a vocês aí. Um grande abraço. Eu não preciso reafirmar aqui o quanto vocês são queridos. A gente é família. Amém. Mas eu queria só agradecer de coração por esse convite, mandar um beijo aí pro meu bispo. Toda vez que eu vejo o Ivanzinho, eu beijo na mão dele assim, e peço a bênção para ele, que ele é meu bispo do coração. Então, obrigado pelo convite. Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigada a todos que assistiram a gente e até a próxima.